Meu chapa, quanto mais o tempo passa, parece que o buraco fica cada vez mais fundo. Essa é a vida do Corinthians em 2024. Agora há pouco, derrota por 2-0 para o Palmeiras, em mais um jogo em que o Corinthians lutou muito. Por vezes até passou uma impressão de que não merecia sair derrotado do jogo, mas nada disso adiantou. O Coringão saiu derrotado por 2-0. E a briga do Corinthians nesse campeonato, nessa temporada, desde o início, só o torcedor mais iludido achou que o Corinthians brigaria por título, porque isso não vai acontecer e nunca nem passou pela minha cabeça que isso aconteceria. O campeonato do Corinthians é brigar para não cair e correndo sério risco até para não brigar para ser o último do Brasileirão, que aí o vexame seria completo. 13 jogos se passaram, 31 na temporada. São 31 jogos, o Corinthians venceu só 9. É uma vitória no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Só uma vitória no Campeonato Brasileiro em 13 jogos. Contra times da Série A, só uma vitória também, a mesma contra o Fluminense por 3-0. É só isso, o Corinthians não consegue vencer adversários do mesmo patamar. Na Sul-Americana o nível de enfrentamento é completamente diferente. Completamente diferente. E aí o Corinthians passou até com certa facilidade pela fase de grupos. Mas encarou um adversário que é do mesmo nível, jogando 2 vezes com reservas, que é o Argentinos Júnior. E mesmo assim perdeu para o Argentinos Júnior nessa temporada. Esse é o nível do Corinthians. Esse é o patamar que o Corinthians vai enfrentar. Tirando todos os aspectos administrativos e políticos dessa temporada, que são bizarros, não só pelas erranças do Augusto Melo, mas também pela herança maldita da diretoria anterior, o Corinthians dentro de campo parece que a coisa não flui. E a tal da identificação do clube às vezes pega um pouco, mas eu nem acho que é isso. Os jogadores lutam. Essa temporada é uma temporada de luta de fato dos jogadores do Corinthians. Você não vê eles se entregar durante a partida, você não vê eles correndo até desnecessariamente, vocês veem eles lutando o tempo todo. Mas a coisa não acontece. E há algum tempo atrás eu gravei um vídeo falando que quando a coisa é bem organizada, a bola bate na trave e entra. Quando a coisa não é tão bem organizada, a bola bate na trave e não entra, ela sai. Hoje foi um exemplo claro disso. A bola raspou, triscou na cabeça do Fabinho, que estava deitado atrás da barreira, e matou o Donelli. Logo na sequência, o aspecto psicológico desse Corinthians nessa temporada fica claro. Na primeira oportunidade, o Palmeiras vai lá e pum, mata o jogo. Esse é o Corinthians, que psicologicamente é muito afetado pelos problemas políticos do clube. É muito, não é pouca coisa. O psicológico do Corinthians em campo é reflexo da zona e da bagunça que é o Corinthians fora dele. É impensável você imaginar que uma coisa não interfira na outra. Interfere de forma negativa. Falando do campo propriamente dito, acho também que o Antônio Oliveira não é o principal culpado disso. Ele vai rodar, porque uma vitória em 13 jogos no Campeonato Brasileiro é muito pouco. Uma vitória na temporada toda contra times da Série A é menos ainda. 9 vitórias em 31 partidas é muito menos. Então é um Corinthians que de resultado deve muito, de luta entrega tudo que tem. Mas imagino que o Antônio Oliveira vai cair, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, 22 horas e 30 minutos da segunda-feira. O Antônio Oliveira, para mim, não é técnico do Corinthians amanhã. E não é nem caça às bruxas, é insustentável mesmo a situação. E aí eu pergunto para você, torcedor, quem contratar? Vai cair no erro de trazer um medalhão, como foi o Luxemburgo no ano passado? Vai buscar o Felipão, que seria o Paulo Nunes dos treinadores? Tem que ter ódio do Corinthians, como ele diria. Vai buscar quem? Fora do Brasil, quem que vai vir para o Corinthians? Quem que vai encarar essa bucha de assumir o clube nessa situação? É diferente do Mano que assume o Fluminense, de um time que ganhou Libertadores e Recopa esse ano passado, né? Recopa esse ano,
que tem um elenco até de nomes mais pesados e que vai dividir a bucha. No Corinthians não tem ninguém para dividir a bucha com o treinador. Como não teve ninguém para dividir a bucha com o Cássio, com o Paulinho. Como essa diretoria foi covarde, muito, na minha opinião, covarde, a ponto de expor os jogadores que ali estavam no ano passado. Expôs o Gil ao ridículo, expôs o Renato Augusto ao ridículo, expôs o Juliano ao ridículo. Pode-se discutir renovação ou não desses contratos, mas tratar da forma que foi tratada é inaceitável. E hoje a gente está vendo um Corinthians que sente muita falta desses caras, do peso desses caras. O Gustavo Henrique chegou no Corinthians outro dia, não deve ter 20 jogos com a camisa do Corinthians, e hoje foi capitão da equipe. E hoje que ele teve que dar a cara, quem teve que dar a cara lá na frente, foi o Gustavo Henrique. O Corinthians não tem identificação com os jogadores, não tem identificação com o peso da camisa. Eu não estou nem falando que eles não correm, já falei muitas vezes que eles correm, mas eles não conhecem a cultura do clube. A comissão técnica é uma comissão técnica estrangeira que, apesar de conhecer muito o futebol brasileiro, e eu achar um bom treinador, o Antônio Oliveira, acho ele bom mesmo, é uma comissão técnica que chega sem respaldo, que chega sem costa larga, que chega exposta, que até, na minha opinião, chega para uma aventura na cabeça deles. Que se der certo, eles estão feitos para o resto da carreira. Só que a chance de dar errado era muito maior. E eu tenho certeza que eles sabiam disso. A diretoria não precisa nem falar. Escândalo de corrupção que até hoje o tal do Marcelinho, o diretor administrativo, segue no clube sem ser tocado, sem ser questionado, sem ser exposto. O presidente abre o celular com propostas para a torcida organizada. Olha aqui, essa proposta aqui. Parece homem que trai a mulher e fica desesperado quando ela pega o celular. Conheço uma galera que faz isso, que fez isso na vida. E aí a mulher pegava o celular e se tremia. Era mais ou menos a situação do Augusto Melo com os Gaviões naquela tarde de sexta. As emoções do corintiano vão até o fim do ano, pode ter certeza. E é rezar para que sejam até o fim do ano, para que com 2, 3 rodadas o Corinthians já não esteja rebaixado. Aí falei do presidente, falar também. O Corinthians acabou de assinar um contrato com a Brax, com a Liga Forte União, que é representada pela Brax, e, enfim. 1,1 bi em 5 anos. Dá mais de 200 milhões de reais por ano. Teve um adiantamento, um empréstimo, né? Que é um adiantamento, só que se o Corinthians for rebaixado, ele se transforma em empréstimo. 150 milhões, esse prêmio pela assinatura, essas luvas. Se o Corinthians cair, o Corinthians não vai ver a cor desse dinheiro no ano que vem, desses 200 e tantos milhões por ano que ele tem direito pela TV. O Corinthians vai ter que devolver esses 150 milhões de adiantamento / empréstimo. O Corinthians não vai ter praticamente renda nenhuma, a não ser do estádio, que já está comprometido a pagar o estádio. E quando eu falava, lá atrás, há 1 ano e meio, quase 2 anos, que o Corinthians ia cruzeirar, esse ponto está chegando. Dia 1º de julho de 2024, eu acho que já dá para dizer que o Corinthians está cruzeirando. E o Corinthians, se cair, meu amigo, eu não tenho tanta esperança a não ser me agarrar no poder da torcida para que saia dessa situação. Porque é bem trágico, para o torcedor é bem triste, só que é resultado de um clube mal administrado ao decorrer da história. É resultado de uma bagunça, é resultado de um clube que não tem para onde ir, a não ser enfiar na cabeça do torcedor que a única saída é uma SAF bem estudada, bem estruturada, bem trabalhada, enfim, que não dure esse ano, que se for para ser rebaixado, mas que ano que vem saia, que se o Corinthians continuar da forma que está, com a estrutura política que tem, com a estrutura administrativa que tem,
O Corinthians é um foguete, um canhão para ir para cima, só que é uma âncora que leva lá, bem lá no fundo, nas profundezas do oceano, quando a coisa tá mal. E eu não vejo perspectiva nenhuma. Ah, e tem mais, se você acompanhou até aqui, não sei se o Antônio Oliveira caiu, vou até conferir. Caiu? Será? Será que o Tonhão caiu? Vamos abrir aqui para ver. No Twitter deve ter alguma coisa. Vamos lá. Mas eu imagino até aqui não caiu. Até agora não tem nada afirmando que o Antônio Oliveira caiu. Deve ficar. Amanhã deve ter uma reunião e imagino que ele vá ser demitido. E aí eu te pergunto, comenta aqui embaixo, quem é o técnico ideal para tirar o Corinthians dessa situação? Fechou? Agora eu tô com um cenário melhorzinho, tô com um pouquinho mais de tempo para conseguir gravar e vou voltar aqui com os vídeos no YouTube. Beleza? Forte abraço a todo mundo que acompanhou até aqui e tchau. Salvem o Corinthians.